Quem acompanha a cobertura de hardware já deve ter visto que muito do nosso foco é gerar gráficos de performance. Nós rodamos os testes, vemos quantos quadros por segundo uma placa é capaz de fazer, qual é a pontuação que ela faz, colocamos no gráfico e isso serve de referência para a galera que está querendo decidir qual a melhor placa de vídeo, qual o upgrade que tem que dar no seu PC e esse tipo de coisa. Mas volta e meia nos nossos gráficos de performance aparece uma segunda barra ali encostada com a média de quadros. Dependendo da nomenclatura que você vai encontrar, os gringos normalmente chamam de 1% low, às vezes a gente acaba chamando assim também aqui no Adrenaline, alguns vão chamar de quedas, outros vão chamar de 1%. O objetivo desse vídeo de hoje é explicar que diabos é essa segunda barra e por que ela importa tanto. Cooler Master MWE Bronze 550. Essa fonte de 550 watts traz a tecnologia de C2DC, que reduz o ruído na onda da corrente. Design com cabos do tipo flat para melhorar o visual do seu sistema e também 5 anos de garantia. Mais detalhes no link na descrição desse vídeo. Bom, o motivo de a gente usar o 1%, ou como o pessoal chama as quedas, é que nem todos os quadros são feitos iguais. Então, por exemplo, eu tenho aqui um gameplay em Dying Light 2, está rodando numa RTX 3050, e cuidem como nós temos ali, logo em cima do D3, D11, que é os FPS, nós temos um campo ali chamado tempo de quadro. E ele está oscilando bastante, às vezes leva 15 milissegundos, 13 milissegundos, 14 milissegundos, o tempo todo esse treco está variando. E olha, esse é um gameplay bem instável, isso pode variar bem mais do que isso. O que acontece aqui é que, diferente de um vídeo como esse que você está assistindo, onde a gente tem aquela fluidez perfeita, todos os quadros chegam a você no mesmo tempo. Então, se você está vendo esse vídeo a 60 frames, você está vendo um novo quadro a cada 16 milissegundos, está assistindo esse filme a 30 FPS, você tem a cada 33 milissegundos um novo quadro, e aí a sensação de movimento é bem fluida. Se você tem uns quadros durando mais do que deveriam, você não tem a ilusão de movimento. Eu estou tentando fazer um exemplo e ao mesmo tempo falar e parece que eu estou tendo um derrame, mas acho que vocês entenderam o que eu estou tentando dizer. Não é assim que funcionam placas de vídeo. Isso acontece porque, como está acontecendo aqui na minha frente, a cada instante do jogo a cena é diferente, tem elementos diferentes, tem luz diferente, tem movimento diferente, e então a placa de vídeo, que nem agora que eu estou olhando ali para o céu, tem bem menos coisa para renderizar, ela leva menos tempo para fazer o quadro, mas assim que sair de eu cheirando parede e olhando para o céu, vê que a taxa de quadros cai porque a visão ao que tem mais objetos. Então a taxa de quadros cai. O tempo todo os computadores oscilam o tempo que eles levam para fazer cada quadro. E o problema é que quando você tem oscilações muito grandes, quadros feitos muito rápidos versus quadros que ficam um tempo demais na tela, você tem um problema na ilusão de movimento. E é aí que o 1% entra em ação. E o grande problema das médias é que as médias escondem esse tipo de problema. Eu tenho um exemplo bem do mundo real, digamos assim, que é bem interessante para ver como isso acontece, que é, acredite se quiser, a minha fonte agora vai ser o IBGE, mas nós temos o rendimento de todas as fontes 2020, o PNAD contínuo, Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílios, e ela nos traz um dado bem interessante quando o assunto é renda, assim que eu der scroll até lá, aqui. No Brasil, a média de renda em 2020 foi R$ 2.213 por pessoa, que, assim, é ok, não parece um número tão ruim assim, R$ 2.200 por cada pessoa no Brasil. Só que, como eu disse, as médias escondem as variações. Então, no Brasil, nós temos um problema sério de desigualdade. Nós temos variações muito grandes entre pessoas com rendimentos muito altos versus pessoas com rendimentos muito baixos. E a gente enxerga essa diferença quando a gente olha esse outro dado aqui. Rendimento médio mensal domiciliar per capita segundo percentual de pessoas. Então, perceba que aqui, até os 50%, ó, mais de 40% até 50%, nós temos uma renda em 2020 de R$ 751. Até 50% das pessoas ganham R$ 751 ou menos. Tipo, a metade das pessoas ganham R$ 751 ou menos. Lembra que a média era 2.200. Então percebe como a média ela esconde variações dentro dela. Então nós temos uma variação muito grande. Até 99% ganham em 2020 até R$ 5.991, ou seja, os outros 1% a média vai para R$ 15.000. Isso é um exemplo de como, quando você tem uma variação na sua base de dados e ela é muito grande, médias vão fazer ela desaparecer. Então, quando a gente mostra para vocês somente o gráfico de médias, se existe um problema de inconstância nesses quadros, isso desaparece. Tem como eu mostrar para vocês isso de um jeito que não envolve necessariamente muita matemática, mas dá para visualizar bem com os dados do teste da RTX 3050 em Dying Light. Então, eu tenho ela aqui rodando e esses são os tempos de quadro. Então, cada uma dessas barras é quantos milissegundos levou para fazer
cada um dos frames ao longo desse teste. Percebe que nós temos momentos em que demora demais. Então, para vocês terem uma ideia, 33 milissegundos, que é mais ou menos aqui, o jogo já está rodando, entregaria 30 quadros por segundo. Ou seja, acima disso aqui nós já estamos falando de momentos que realmente a sua tela teve um freeze. É aquele momento que você está jogando e daí de repente ele... E aí volta a rodar. O pessoal chama de stutters, engasgos. Hoje está excelente, eu tentando imitar problemas de performance. Mas resumindo, nós temos ao longo desse teste problemas de engasgo. Só que não dá para eu, na análise, colocar esse gráfico milhões de vezes. Porque, por exemplo, se eu fosse comparar isso aqui com outras placas de vídeo, imagina ter um monte de barrinha, uma em cima da outra. A visibilidade não é suficiente. Então nós precisamos de uma outra tática. E nós podemos usar exatamente a tática que eu mostrei para vocês, que o IBGE usou para mostrar as desigualdades, que é o percentil. O percentil é o seguinte, funciona da seguinte forma. Eu pego a taxa de quadros, eu tenho aqui os tempos de quadros aqui na lateral, e eu vou mudar a ordem deles. Então tá aqui, classificar e filtrar. E eu vou classificar do menor para o maior. Então agora nós temos o nosso tempo de quadro, indo dos mais rápidos até os momentos em que a gente tem uma perda de performance. E a gente faz o recorte. Da mesma forma quando a gente tinha feito o recorte ali nos dados do IBGE, eu vou usar o recorte desse finzinho aqui. Eu quero destacar os piores momentos do nosso teste. Então, vou usar uma expressãozinha aqui. Percentil. Eu quero transformar esse vídeo em um tutorial de Excel, mas eu estou selecionando todos os campos. E aqui nós vamos pedir o percentil. Eu quero 0,95. Eu não consigo fazer 0,99 porque minha base é muito pequena de amostragem. Aí ele dá pau. Mas resumindo, se eu peço o percentil para ele de 95%, ele nos devolve 81. O que quer dizer? 95% desse teste, nós tivemos os quadros sendo feitos em 81 milissegundos ou menos. Isso é ruim, porque 81 milissegundos, fazendo uma conta de cabeça aqui, você vai ter uns 14 FPS. É uma taxa de quadros ruim. Na verdade, eu deixei uma expressão aqui do lado, eu tinha esquecido que eu tinha feito isso. Dá 12 FPS se você roda a 81 milissegundos cada quadro. Então, é um resultado bastante ruim. Então, quer dizer, com essa nossa taxa de quadros aqui, nossos tempos de quadro, 95% do tempo, ela rodou com uma capacidade de entregar 12 FPS ou mais. E 5% do tempo, ela rodou com 12 FPS ou menos. Então, o percentil é um jeito de a gente ir lá e marcar para você. Lembra que esse gráfico era todo bagunçado, só com momentos específicos com problema. A gente agrupa, baseado na performance, e seleciona os piores momentos, e com isso a gente consegue dizer um único número para vocês e vocês conseguem visualizar os problemas de performance. Então, nesse teste aqui, nessa amostragem que eu tenho aqui, ele está entregando 12 FPS nos 95%, ou no caso 5% low, se eu fosse pôr isso num gráfico no Adrenaline. Então percebe que realmente é um resultado bem ruim. Deixa eu até pôr o 0,95 ver se está dando erro ou era coisa da minha cabeça, peraí. Dá pra... deixa pra lá. Mas realmente nós temos uma performance bastante ruim. Se vocês estão curiosos para ver como é que é esse teste rodando, ele está aqui. Pode perceber que ele vai dar 1%, um pouquinho mais alto até do que a gente tinha calculado lá, mas ele vai ficar nessa casa aí de menos da metade da média. E percebam que ele está rodando. A 3050 em DirectX 12, que é o teste que a gente está fazendo aqui, está rodando, mas percebam como a linha do frame time lá em cima, perto do FPS, de tempos em tempos, dá um pico. E esses picos, se você cuida, eles são perceptíveis no gameplay. Quem está jogando, cada vez que acontece um desses picos, você sente que ele vai lá e dá uma engasgada na imagem. Então você acaba tendo... Principalmente, aconteceu bem claro agora nesse salto. Isso é bem complicado para quem está jogando e precisa ter precisão no salto. Então, o 1% muito separado da média nos indica que, de tempos em tempos, esse jogo está rodando com um pouco de problema. Não está impossível de jogar. 1% aqui vai dar um valor acima dos 30 FPS, então ele ainda é jogável. Mas percebam que ele não é um gameplay fluido como a gente gostaria. Aqueles quadros sempre vindo na mesma velocidade. Fica cuidando do tempo de quadro, tem 16, 8, 15. De vez em quando surge um quadro 18. Um quadro um pouco fora do ritmo dos demais. Isso não é interessante. Agora, vamos ver o que acontece quando você tem um jogo rodando num cenário mais próximo do ideal. Então, essa mesma 3050, nesse mesmo Dying Light, nessa mesma configuração alta, só que em DirectX 11... a minha captura, ela fazia só, na verdade, a captura de dados uma vez por segundo, então eu não tenho tantos dados de amostragem, mas percebam como a linha do frame time tá super plana. As diferenças são muito pequenas. O meu percentil 95% deu 18 milissegundos, ou seja, 95% do tempo ela entregou 18 milissegundos de quadro ou menos, e com isso ela entrega em FPS 53 FPS 95% do tempo. E aí
Os outros 5% do tempo é abaixo disso. E isso é um percentil bem alto, isso é muito bom. Deixa eu mostrar para vocês. Mesmo trecho, mesma placa de vídeo em DirectX 11 com essa vantagem no 1%, o resultado é isso aqui. Então percebam como a linha é muito estável. E se você assiste esse gameplay, é muito difícil você ter algum momento que você percebe perdas de performance. Ele flui de forma bastante eficiente. Então a gente tem aqui um gameplay, uma média de quadros boa, 64 quadros é excelente, mas esse 1% quase encostado na média, eu só tenho como definir da seguinte forma. É perfeito. É um gameplay que você joga e a sensação de movimento não sofre nenhum tipo de problema. Então a 3050 em DirectX 11 no lugar do DirectX 12, nesse mesmo teste, nessa mesma configuração e tudo mais, ela tem uma fluidez perfeita, muito próxima do perfeita, e como resultado, o nosso 1% é muito alto. Ele fica bem próximo do que você teria da média, e isso é um indicativo claro de como esse jogo está rodando bem. Quando 1% fica próximo da média, ou pelo menos ele é 1% numa taxa muito alta, então, por exemplo, 1% é 50, 60, 70 frames, isso quer dizer que mesmo quando o jogo está rodando, 99% do tempo ele está rodando numa taxa de quadros que é fluida, que entrega um bom desempenho. Bom, e quando a gente joga isso no gráfico, é só ver o nosso gráfico de performance desses dois testes. Está aqui, Dying Light rodando em DirectX 12 e DirectX 11, percebe que nós temos uma média de quadros mais alta em DirectX 12. Então ele entrega 67 frames versus 63 frames em DirectX 11. Só que olha a diferença do 1%. Esse 1% nos mostra como o DirectX 11 roda bem mais lisinho. E o resultado é jogando. Eu prefiro ter esses 4 frames a menos de média do DirectX 11, mas ter esse 1% muito mais alto e, como resultado, aquela fluidez muito melhor. E lembra que eu comentei no começo do artigo que a gente mostra esses gráficos de 1% e tudo mais. E não sei se vocês perceberam já recentemente no nosso teste de Dying Light, nós tivemos alguns 1% muito, muito baixos. Então a 6700 aqui está entregando 11, a 3050 aqui está entregando 4. Deixa eu mostrar para vocês o que é um 1% realmente baixo. Então, quando aquela 3050 rodando 1% em 4 FPS, é assim que 1% extremamente baixo se parece. Então, percebam como a cada etapa do movimento tem uma variação na performance. O personagem correndo, vocês vão ver como ele não... Além da taxa de quadros não estar tão alta como os outros testes que eu mostrei para vocês, ele constantemente congela. De tempos em tempos você tem um frame que fica muito tempo na tela, fica um tempo de quadro a 21, 30, 25. Essa oscilação muito grande e principalmente esse gráfico de frame time horroroso aparecendo na tela resulta num gameplay que não é bom, não é confortável, não tem a fluidez necessária. Bom, galera, essa foi a nossa explicação básica aí. Espero que tenha ajudado a galera que fica na dúvida. Aquela segunda barra, quando está ali disponível, é bem importante para vocês entenderem a estabilidade do sistema e ajuda muito a interpretar os dados. A média de quadros é um fator bastante relevante, nos ajuda a ter uma visão da performance, mas como a gente está falando de jogos e movimento e taxas de quadro precisam de uma estabilidade para ser confortável, 1% é um jeito de a gente dizer um número só para vocês e vocês já terem uma informação relevante sobre o quanto esse sistema perde performance em seus piores momentos. Galera, para mais vídeos sobre hardware e testes, é só assinar o Adrenaline que vocês ficam sabendo quando um vídeo novo estiver no ar. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!